Olá, comunidade engajada na palavra, e também você que ainda não faz parte da nossa comunidade, mas está assistindo essa aula. Eu quero nessa aula que você preste muita atenção, porque eu não vou apenas nessa aula te contar o motivo pelo qual Moisés não entrou na Terra Prometida, que não foi só porque ele bateu na rocha, né, como a gente acaba lendo aqui e entendendo, mas eu também quero nessa aula te mostrar a importância de estudar a palavra. Porque como eu sempre digo, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é viva e atual, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina, ele nos revela, ele que inspirou os autores, vem e nos conta os seus segredos. Mas também a Bíblia é um livro que foi escrito em uma cultura específica, para um povo específico, em um tempo totalmente diferente do nosso, numa língua totalmente diferente da nossa. Então acaba que quando as traduções acontecem, a gente perde muitos segredos. Então quando a gente vai ler, se a gente lê apenas superficialmente, nós somos abençoados sim, porém nós não conseguimos extrair os segredos que Deus intencionalmente, eu acredito, deixou escondido aqui, para que nós pudéssemos, sabe, cavar, estudar, mergulhar e entender. Então você está aqui nessa aula hoje, eu quero, através dessa aula, te inspirar a não apenas ler a partir de agora, mas depois que eu te contar isso aqui, depois que eu te mostrar o motivo pelo qual Moisés não entrou na Terra Prometida, eu quero que você seja desafiado a parar de ler a Bíblia superficialmente, ler versículo solto, mas começar a verdadeiramente estudar a palavra. Como eu sempre digo, engajar na palavra. Então vamos lá. Lá em Números 20, nós temos o relato de quando Moisés, ele é impedido pelo Senhor de entrar na Terra Prometida, não apenas ele, mas também o seu irmão Arão. Moisés e Arão, eles não podem mais entrar na Terra Prometida devido a uma desobediência. Muitas vezes, quando nós lemos esse capítulo, nós entendemos que só porque Moisés bateu na rocha, quando o Senhor mandou que ele falasse com a rocha, ele não entrou na Terra Prometida. Porém, como eu já falei, eu quero te mostrar o segredo escondido por trás desse capítulo. Então, vamos contextualizar. Lá em Números 20, o povo começa a reclamar que eles estão com sede. Aqui nós precisamos entender que não é mais aquela geração, né, de murmuradores, os que saíram do Egito, não são eles. Tá? Eles já morreram. Aqui, em Números 20, já é o 40º ano. Então, já se passaram 40 anos. Lembra que anteriormente eles reclamaram, eles murmuraram e o Senhor disse que eles morreriam no deserto e somente os filhos deles entrariam na Terra Prometida? Pois bem, isso já aconteceu, eles já morreram no deserto e agora essa geração aqui que está reclamando é a nova geração. São os filhos que vão entrar na Terra Prometida. E é por isso que aqui nesse capítulo nós vemos desobediência, mas nós também vemos o início das primeiras vitórias, né, que apontam para o que vai acontecer lá na Terra Prometida. Então aqui no capítulo 20 nós vemos também a vitória sobre Edom. Então Deus já começa a dar algumas vitórias para eles entenderem que é isso que vai acontecer lá na Terra Prometida. Mas ainda assim, né, diante de tudo que eles viram, diante de tudo que eles viveram, essa segunda geração já começa a reclamar porque eles estão com sede. Então, nós temos duas coisas para aprender aqui, né? Primeiro, que a geração anterior ensinou para a geração que ficou a reclamar. Eles reclamaram tanto que essa nova geração, eles não se importaram em clamar ao Senhor e pedir ao Senhor para que, assim como ele fez anteriormente, né, lá nas águas de Mara, ou então depois que quando Moisés bateu na rocha, que o Senhor tirou a água da rocha para eles não fizeram questão de clamar ao Senhor, de orar ao Senhor e pedindo água. Eles simplesmente fizeram como a geração anterior ensinou para eles, reclamaram. Então eles já começaram a reclamar aqui, dizendo que era melhor ter morrido, como os irmãos dele morreram lá no deserto. Era melhor ter morrido, porque para morrer ali de sede, estava muito ruim, eles começaram a reclamar. Nesse momento, o Senhor diz a Moisés e Arão que peguem a vara e vá até a rocha e fale com a rocha. Primeira observação, essa vara, é bem provável que essa vara que o Senhor mandou que Moisés e Arão pegassem,
foi a vara que floresceu. Anteriormente, lembra quando eles duvidaram da autoridade que Deus deu a Arão? Deus mandou que cada um separasse as suas varas e somente a vara de Arão floresceu? É bem provável que essa vara aqui no capítulo 20, que Deus manda Moisés e Arão pegarem, é a vara de Arão que floresceu. Por quê? Porque ela levantada diante do povo, o povo entenderia como autoridade. O povo lembraria que o Senhor levantou Moisés e Arão como autoridade espiritual sobre eles. Então, quando Deus manda Moisés e Arão pegarem a vara, ele está falando, olha, pega a vara, porque quando o povo olhar, eles vão lembrar da autoridade. Só isso daí já vai ser um despertar para eles. E aí, eu quero ler com vocês lá no capítulo 20, no versículo 9, que vai chegar agora ao ponto que eu queria falar com vocês sobre Arão e Moisés não entrarem na terra prometida. Lá no versículo 9 diz o seguinte: então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Versículo 10. Moisés e Arão reuniram a assembleia na frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Moisés então ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Versículo 13. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Então, o que aconteceu? Moisés pega a vara que o Senhor mandou que ele levantasse, que talvez seja a vara de Arão, né, que floresceu. Ele ergue os braços e bate 2 vezes na rocha. Antes disso, tem algo bem chato que ele fala. Ele fala: escutem, rebeldes. Será que nós vamos precisar fazer sair água dessa rocha para vocês beberem? Só aí nós já temos um ponto, né? Porque quando o Senhor diz para Moisés falar com a rocha que ele vai fazer sair água, Moisés imediatamente já se posiciona contra o povo. Ele já fala: escutem, rebeldes, será que nós no caso é Moisés e Arão, será que eu e Arão vamos ter que fazer sair água desta rocha para vocês beberem? Olha aí ele já trazendo a glória para si. Olha aí ele já pegando aquilo que Deus faria, que disse que faria para ele. Ele faria a água sair da rocha. Ele e Arão. Então já estava errado. Porque quando a água saísse da rocha, o povo ia entender que Moisés e Arão fizeram a água sair da rocha. Mas isso ainda não é a explicação de por que Moisés foi proibido de entrar na terra prometida. Lá no versículo 11 diz assim: então Moisés ergueu o braço. Aqui, quando a gente lê, assim, superficialmente, né? A gente entende o quê? Que Moisés ergueu o braço, porque é o que está escrito. Porém, quando nós olhamos lá no original da palavra, e eu vou deixar aqui para vocês, né, o dicionário Strong, esse erguer significa altivez, autoridade, sabe, se exaltar. E braço também não significa mão, não significa braço, punho apenas. Então eu vou deixar aqui para vocês verem que quando Moisés ele fala, quando aqui a Bíblia fala que Moisés ergueu o braço, na verdade ele estava tendo uma atitude de altivez, uma atitude de arrogância. Moisés estava agindo atrevidamente. Então, Moisés não apenas ergueu o braço e bateu na rocha. Ele estava agindo atrevidamente contra o Senhor. Então aqui nós vamos olhar aqui, eu já deixei para vocês aqui o original. E para os alunos do método Engajando na Palavra, tem um módulo lá que eu ensino a utilizar esse aplicativo, que é o My Bible, aplicativo de Bíblia com dicionário, e tem lá o Strong. Então quando você clica na palavra, ele te dá o original. Então aqui nós estamos vendo o original no hebraico, porque a Bíblia foi escrita Antigo Testamento no hebraico, com algumas passagens em aramaico, e o Novo Testamento em grego. Então é muito importante, não que a gente aprenda a falar hebraico e aramaico, se você sabe falar, glória a Deus por isso, mas que a gente tenha acesso a esses recursos e saiba utilizá-los corretamente, para que a gente possa entender esses segredos que Deus deixa aqui para a gente poder estudar. Então,
Quando nós olhamos lá no versículo 11, nós vamos ver que Moisés não apenas ergueu o braço, mas ele agiu atrevidamente contra o Senhor e disse ao povo, né? E bateu na rocha 2 vezes e aí a rocha jorrou água. Então, além dele tentar tomar a glória para si e para Arão, quando ele diz, será que nós vamos ter que fazer sair água dessa rocha? Ele também estava agindo atrevidamente contra o Senhor. E aí, eu quero te chamar a olhar lá no capítulo 15. Olha a importância de ler a Bíblia toda e não apenas versículos soltos ou capítulos soltos. Lá no capítulo 15 de Números, a partir do versículo 22, fala sobre os pecados, né? Os castigos, as ofertas dos pecados que o povo cometeria. Então, lá no capítulo 15, no versículo 30 e 31, diz o seguinte, preste atenção, essa é a resposta de porque Moisés não entrou na terra prometida. Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, seja natural da terra, seja estrangeiro residente, insulta o Senhor e será eliminado do seu povo por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos. Este terá que ser eliminado e a culpa estará sobre ele. Ou seja, a mesma palavra para atitude desafiadora que eu te falei lá no versículo 11 do capítulo 20 é a palavra aqui para todo aquele que pecar com atitude desafiadora. Então, a mesma palavra que nós vemos lá que Moisés fez, quando ele ergueu os braços, que na verdade eu já te falei que ele agiu atrevidamente, ele teve uma atitude desafiadora contra o Senhor, é a palavra utilizada aqui no versículo 30 do capítulo 15, quando o Senhor diz que todo aquele que agir com atitude desafiadora, que agir atrevidamente contra o Senhor, está desprezando a palavra e terá que ser eliminado do meio do povo. Então, por isso, Moisés não entrou na terra prometida. Não apenas porque ele bateu na rocha. Não apenas porque ele bateu quando deveria falar. Isso também foi uma desobediência. Mas porque o Senhor já havia dito, e através de Moisés, para o povo, que aquele que agisse atrevidamente contra o Senhor seria eliminado no meio do povo. Então, quando Moisés aqui, no ímpeto da sua raiva, do seu estresse, que a gente entende, né, um líder no meio de um povo e diante de tanta gente com tantos problemas, Moisés estava muito estressado. Porém, nesse momento, as emoções de Moisés falaram mais alto e ele não lembrou daquilo que o Senhor tinha usado ele mesmo para falar com o povo. Que aquele que agisse com atitude atrevida, fosse o natural da terra, ou seja, fosse o israelita, ou fosse o estrangeiro, ou seja, qualquer um que agisse atrevidamente contra o Senhor, seria expulso da terra, seria corrigido, não poderia estar no meio do povo. Então, aqui nós temos a resposta, né? Tanto olhando lá no original, que eu já mostrei para vocês lá no Strong, quanto olhando nos capítulos anteriores, nos versículos anteriores, nós vemos que Moisés não entrou na terra porque ele infringiu uma lei do Senhor e ele agiu atrevidamente contra o Senhor. Então, aqui eu quero te mostrar nessa aula que não é só ler a Bíblia. Nós precisamos estudar a palavra. Porque se a gente só lê, a gente vai achar que Moisés não entrou só porque ele bateu na rocha, quando ele deveria falar com ela. Claro que isso foi uma desobediência, mas aqui nós vemos que não é sobre isso. É sobre agir atrevidamente. É agir contra o Senhor de maneira desafiadora. Moisés estava desafiando o Senhor. Então eu quero te convidar, quero te desafiar a ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Lá no Método Engajando na Palavra nós temos um módulo específico para cada livro da Bíblia, onde eu passeio com vocês nos livros da Bíblia, nos capítulos, nas histórias. A gente fala sobre contexto histórico, mas também tem esse módulo sobre ferramentas para estudar a Bíblia que nos ajudam. Para quê? Para você não apenas ficar naquilo que eu te falei, mas para que você tenha autonomia para ler a sua Bíblia, dirigido pelo Espírito Santo, claro, mas sabendo utilizar as ferramentas que vão nos auxiliar a entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Então, para você que já faz parte do Método Engajando na Palavra, dá uma olhada lá nesse módulo, que eu tenho certeza que vai te abençoar muito. E, claro, lê a sua Bíblia, utilizando todas as ferramentas, todas as estratégias que eu ensino lá, que tem lá nos módulos, na nossa comunidade Engajada na Palavra, na nossa plataforma. E para você que ainda não faz parte do Método Engajando na Palavra, eu quero te convidar a vir fazer parte da nossa comunidade,
a dar uma olhada na nossa plataforma, a engajar na palavra junto com a gente, para que você possa verdadeiramente crescer e ser edificado, não pelo que eu vou te ensinar, mas pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos faz maduros para agir corretamente e para saber guardar as nossas emoções como Moisés deveria ter guardado as dele aqui. Então, que nós possamos verdadeiramente crescer, sermos edificados na palavra. E eu vou deixar o link aqui embaixo do método Engajando na Palavra, para você que ainda não faz parte, vir com a gente e crescer, engajar e amadurecer à luz da palavra. Deus te abençoe.